Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 139. A Gênese, capítulo 5, Antigos e Modernos Sistemas do Mundo. Então nós devemos ficar atentos, porque esse capítulo, ele trata dos antigos e dos modernos sistemas do mundo, né? Então nós temos que ficar atento a isso. Como aqui, por exemplo, na questão de número 2, vamos voltar apenas algumas linhas aqui para a gente poder dar sequência. Para eles, pois a terra era uma superfície plana e circular, qual uma mó de moinho, estendendo-se a perder de vista na direção horizontal, né? Daí a expressão ainda em uso, ir ao fim do mundo. Então, naquela época existia, é óbvio que um período muito precário, muito primário. Então, naquela época existia esses sistemas, mas como nós temos, de certa forma, tentado mostrar que tudo foi necessário devido o período evolutivo, né? Naquela época das tribos, né, indígenas, por exemplo, vamos analisar da seguinte forma: os Homo erectus, né? Os Neandertal. Então, como esses seres olhavam para o céu, o que eles pensavam? Vamos usar o céu mitológico. É lógico que eles deduziam, conforme a evolução deles, conforme a visão deles, as deduções deles. Como em alguns vídeos, esses dias atrás mesmo, gravamos, esse processo evolutivo, ele acontece naturalmente, como tivemos oportunidade de dizer, por exemplo, o ano de 2023, né? 2023, então, existe os automóveis movido ao combustível extraído dos fósseis. Então, existe também os carros elétricos, né, movido a energia. Mas pensemos daqui 300 anos. Eu acho que não vai nem isso, mas vamos jogar 300 anos para frente. Daqui 300 anos, os seres lá, eles, às vezes até vai ser nós mesmos, né, reencarnado novamente aqui à Terra, né? Quem sabe? É só fazer por merecer que retorna aqui ao corpo físico, à Terra.
Porque tem pessoas que dizem assim, ah, eu não vou ver esse progresso, eu não vou ver essa evolução. Ora, mas por quê? Nós temos que entender que lá na época de Moisés, nós quem estávamos lá, nós estávamos lá na época de Moisés. Na época do Cristo, nós estivemos lá na época do Cristo. E depois, 18 séculos, estivemos durante esses 18 séculos, reencarna, desencarna, até chegar a Hipólito Leon Denisard Rivail. Na codificação da doutrina, nós estivemos lá, que seria esses 18 séculos. E agora, o século 21, aqui nos encontramos. Então, nós apenas mudamos o nome e o endereço. Mais nada. Mas por que o nome e o endereço? Ora, você, há 2000 anos atrás, você chamava Doroteia. Luiz, mas que nome mais esquisito. Doroteia esquisito? Dorothy. Para ficar melhor, Dorothy. Alexandre, mas não é Alexandre o Grande, não. Existiu também o Grande, né? Mas não é o Grande, não. Então, nós mudamos apenas devido às reencarnações, às desencarnações e às reencarnações, nós mudamos apenas o nome e o endereço. É lógico que quando se muda o nome e o endereço, se muda também o corpo físico, mas o espírito é o mesmo. Isso é inquestionável. E, ao mesmo tempo, também para aqueles que têm conhecimento, isso é indiscutível. Mas e para aqueles que não têm conhecimento? Não se deve discutir com quem não tem conhecimento. Na verdade, não se deve discutir, não devemos perder tempo com quem não tem conhecimento. Ah, mas por quê? Porque o Espiritismo não adere ao proselitismo. Então, você vai tentar convencer a pessoa o quê? Se o trabalhador estando pronto, o trabalho aparece. Então, é só fazer por merecer que daqui 300 anos nos encontraremos aqui novamente. Daqui 100 anos, daqui 200 anos, daqui 300 anos, daqui 500 anos. Ah, não, mas eu não quero estar aqui 300 anos. Eu quero estar lá em Júpiter, em Saturno. Mas para quê? Para quê? É aquele ditado assim: você está nessa roça aqui e você está colhendo arroz e feijão. E você está vivendo, você está mantendo a sua evolução, você está crescendo moralmente, intelectualmente. Se você vai para outro planeta mais evoluído, por exemplo, Marte, Júpiter, Saturno, lá você vai continuar lá colhendo arroz e feijão. Então, se já está aqui, devemos ficar por aqui mesmo. Nós devemos seguir o exemplo dos espíritos evoluídos. É só analisarmos o comportamento de Bezerra de Menezes, do professor Eurípides Barçanufo e muitos outros espíritos evoluídos, que já era para eles ter ido embora para outras dimensões há muitos séculos, mas não, eles preferiram ficar por aqui mesmo nos ajudando. Então, se existe trabalho aqui, se existe o que fazer aqui,
E se aqui nós evoluímos da mesma forma como se evolui lá em Júpiter, lá em Saturno, lá em Marte, o que nós vamos fazer lá? Já estivemos lá? Sim, alguns já, né? Então vamos deixar Saturno, Júpiter e Marte assim como uma segunda opção aqui no corpo físico. Não sei se você vai conseguir entender isso. Segunda opção. À noite, façamos por merecer aqui durante o dia. Porque à noite, ao deixar o corpo físico, em espírito, nós vamos até lá. E lá nós reencontramos os nossos amigos, né? Lá nós encontramos os nossos familiares que temos lá. Então, sem necessidade de, não é verdade? De mudar para lá. Agora, que um dia nós vamos mudar, isso é natural. É um processo natural da evolução. Mas não vamos nos preocupar com isso agora não, né? Vamos nos preocupar e ficar aqui. Então, daqui 300 anos, o que vai acontecer? A humanidade, daqui 300 anos, vai dar uma analisada assim na história da Terra aqui, da evolução aqui na Terra, e vai dizer assim, mas, como eu já disse esses dias, mas ô época primitiva, aquela de 2023, não é? Olha aqui, olha o carro que esse povo naquela época usava. Como que eles conseguiam se locomover nesse trem aqui? Olha que bicho primitivo. Os carros naquela época, eles tinham roda. Olha que coisa mais esquisita. Olha aqui naquela época eles usavam o combustível fóssil. Olha, naquela época eles precisavam de asfalto. Eles precisavam pagar pedágio. Olha que povo primitivo, meu Deus do céu. Mas você entende, com todo respeito, que isso é só uma análise. Por quê? Porque da mesma forma como nós analisamos hoje os sistemas antigos e modernos, né? Então nós ficamos assim pasmos ao saber que um dia aqui na Terra houve seres, nós mesmos, houve seres numa condição que acreditavam que a Terra era plana, horizonte, como já disse em outros vídeos, como se fosse uma tábua. Sistema que acreditava que se você fosse até o final do horizonte, você cairia num precipício, num despenhadeiro. Então, mas só que nós temos que analisar uma coisa. Naquela época, eles estavam certos. Por que que eles estavam certos? Nós não podemos tirar o mérito deles, devido ao nível evolutivo qual eles se encontravam. Nós podemos dizer também da seguinte forma: os antigos sistemas, de fato, eles eram primitivos, ou nós ainda é que nos encontramos primitivos para daqui 300 anos sermos avaliados pelos seres daqui a 300 anos. É a evolução incessante. Vó mesmo, vó, ela, sabe, o pior que tem algumas pessoas que recebem algumas inspirações de vó e fica dando tapa na cara da gente para tudo quanto é lado, você entendeu? Porque recebe inspiração
E intuição, inspiração, às vezes vó até grita no ouvido das pessoas e depois as pessoas ficam tirando sarro na minha cara, sabe? Então eu levo cada tapa, mas vó, ela já nos disse várias vezes que todo mundo está certo, no nível evolutivo qual cada qual se encontra. Então, não adianta você chegar e dizer para um pedófilo, para um serial killer, que ele está errado. Não adianta. Ô, Luiz, não adianta, mas e aí? Não. Pega o pedófilo, bota ele na cadeia, aplica as leis que tem que ser aplicada. Pega o serial killer também, bota ele na cadeia, dê um tratamento psiquiátrico para ambos, porque todos eles são portadores de transtornos obsessivos, transtornos neurológicos, né, fisiológicos, enfim. Mas aquilo que Jesus nos disse há 2000 anos atrás, aqueles que estiverem sem nenhum pecado, que atire a primeira pedra. E isso que é triste aqui na Terra. Porque 2000 anos já se passou. Mas por incrível que pareça, parece que, simbolicamente eu vou usar esse termo, parece que não adiantou nada o Cristo ter vindo aqui há 2000 anos atrás. Porque parece que todas as leis trazidas por nosso Senhor Jesus Cristo, a humanidade de uma certa forma, não generalizando, a humanidade de uma certa forma a ignora, principalmente quando se trata da maledicência, né? Que é descer a lenha no nome da outra pessoa, falar mal da outra pessoa, né? Acusar outra pessoa, julgar outra pessoa, apontar os erros das outras pessoas. E por incrível que pareça, as pessoas, quando usam a maledicência, julga e tudo mais, ela nunca que consegue olhar no espelho e perceber que se há alguém ali cometendo algum erro, é apenas ela, porque ela não está andando de acordo com as leis de Deus trazidas por nosso Senhor Jesus Cristo há 2000 anos atrás. Aqueles que estiverem sem nenhum pecado que atire a primeira pedra. Eu não estou em condições de julgar ninguém e de nem apontar os defeitos de ninguém. Às vezes eu, mediante muitas situações, às vezes eu me cobro tanto, mas tanto, que eu chego a me punir. Mas eu evito, de certa forma, levar ao conhecimento desse ou daquele certas situações, porque eu não me sinto no direito de dizer para a pessoa, olha, né? Então, nós temos que entender esse processo na evolução. Parece dislexia, né? Mas não é não. Nós estamos aproveitando essa oportunidade aqui para eles, pois a Terra era uma superfície plana e circular como uma mó de moinho, estendendo-se a perder de vista na direção horizontal. Daí a expressão ainda em uso, ir ao fim do mundo. Desconheciam-lhe os limites, a espessura, o interior, a face inferior, o que ele ficava por baixo.
Então vejamos a importância da física, a importância das ciências, a importância da astronomia, né, que devagarinho, devagarinho, de acordo com a evolução do ser, foi esclarecendo, né, os gênios, esses gênios foram reencarnando, e desvendando, revelando essas ciências, e gradativamente as pessoas foram se melhorando e tudo mais. Nós já esclarecemos a respeito desse assunto. Tudo é gradativo. No entanto, hoje em dia, morrem menos pessoas hoje de infecção, né, por diversos tipos de vírus, bactérias, enfim, que há 100 anos atrás. Não precisa dizer 100 anos atrás, não, né? Vamos dizer assim, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, vamos dizer assim, 1918, antes um pouquinho, até 1918, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo afora, porque não existia imunização, não existia vacina. Hoje, quantos milhões de imunização existe? O ano todo, né, as crianças são levadas nos postinhos, né, posto de puricultura, e são vacinadas. O ano todo as crianças são vacinadas contra varíola, sarampo, catapora, né? Olha para você ver as ciências por detrás de tudo isso aí. Nesse exato momento, quantos milhões de cientistas, de químicos, não se encontram dentro dos laboratórios, trancafiados ali, dessecando alguns tumores, estudando no microscópio, né, diversos tipos de doenças malignas, benignas, doenças assim incuráveis, mas eles estão ali, né, meses e meses, anos e anos ali, empenhados, estudando. Então esses seres são gênios. Eu posso dizer que esses seres que encontram-se trancafiados nos laboratórios, eles são missionários enviados de Jesus à Terra para aliviar um pouco a dor, né, dos imprudentes, dos irresponsáveis, dos transgressores das leis divinas de existências passadas. Graças à misericórdia do Pai, eles estão aqui na Terra, nos laboratórios, estudando medicamentos, fórmulas e mais fórmulas, vacinas e mais vacina. Observe para você ver, as crianças já nascem sendo imunizadas, né? E muitas pessoas não sabem, mas existe lei que diz que em boa parte dos alimentos tem que existir determinadas substâncias de imunização. O que muitas pessoas não sabem é que as aves, por exemplo, as galinhas, os bovinos, os caprinos, os peixes, né, na ração, naquela proteína, naquele hormônio, existe também, ali existe imunização.
Ali existe imunização, ali existe medicamentos naquelas vacinas, naqueles hormônios que é injetado nos animais e que os animais alimentam, aquilo ali permanecendo no organismo deles, quando o ser humano vem a devorar aquela carne daqueles animais, os seres humanos, eles são beneficiados com aquelas proteínas, aquela imunização que foi injetada no animal, justamente não só para ajudar o animal a engordar, a ganhar peso, como também para ajudar na saúde, na imunização de diversos tipos de enfermidades na humanidade aqui na Terra. E a humanidade desconhece praticamente tudo isso. Só aqueles mesmos que estudam, estão nessa área, é que possuem conhecimento do que nós estamos dizendo aqui agora. Então nós vamos para o próximo vídeo.